Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco para vocês do que aconteceu nesses 2 anos, né, que a gente está fazendo o selo gás. E o selo gás tem um enfoque exatamente contrário, tudo ao contrário do que o Henrique, do que Henrique De Biasi falou. A gente faz o contrário, mas é complementar. Eu vou tentar explicar para vocês. Bom, desde o começo, quando a gente foi convidado para desenvolver o selo gás, a gente pensou em alguma coisa que representasse o movimento de agricultura sustentável orgânica. Então, não é um selo que tem uma auditoria, uma certificação, né? É um selo que demonstra ou estabelece as regras para fazer um relatório do trabalho que vocês fazem, das práticas que vocês usam. E submeter isso ao público em geral, a quem se interessar de saber como que vocês estão trabalhando. É simples, é só isso que a gente quer fazer. Por isso que não tem um selo gás de soja, de milho, de gado. É um selo da propriedade inteira, do ecossistema produtivo inteiro. E nós desenvolvemos isso há algum tempo e começamos a aplicar em alguns produtores que nos ajudaram, então, a melhorar esse projeto, né? A ideia é isso, né? Dar identidade para o movimento de agricultura sustentável, dar identidade para o grupo do gás. E esse, então, é o selinho que a gente desenvolveu para designar que a pessoa está envolvida com os fundamentos, os princípios, as práticas que o gás sugere. Agora, esse ano, recentemente, já tem alguns produtores que fizeram um relatório do selo gás e estão começando a lançar alguns produtos no mercado. Então, vai ter daqui a pouco um feijão com selo gás, uma carne com selo gás. A gente está começando devagarzinho, né, a construir, então, a imagem do movimento de agricultura sustentável e regenerativa. Bom, o selo, ele se baseia naquelas 4, no conjunto, né, aqueles 4 conjuntos de práticas que os produtores do gás definiram como as fundamentais para poder se colocar como um produtor sustentável, um produtor regenerativo, né? Que tem a ver com a questão de regeneração do solo, com a autonomia do produtor, com a redução do uso de insumos e com o monitoramento, gerar informações para demonstrar que você está evoluindo. Então, diferente do selo da soja baixo carbono, que ela compara o que você faz com a média dos produtores que estão no seu entorno, aqui não. Eu comparo a situação que eu estou hoje com a situação que eu estava ano passado. Porque aqui eu quero fazer o quê? Captar a evolução contínua das propriedades que praticam agricultura sustentável. E a gente criou, então, né, junto com o trabalho do gás, alguns critérios de melhoria contínua. Não estão todos aqui, estão os principais, né? Então, dentro da regeneração do solo, a gente está trabalhando algumas questões que são mais importantes. Por exemplo, a questão do uso de biológico, a extensão da aplicação do volume de biológico que está sendo aplicado, né? E, lógico, isso vai refletir em redução, provavelmente, de substituição de produtos químicos, né? Você tem também a questão, né, de manter a cobertura do solo, que é outro valor fundamental para nós que estamos no movimento, né, desse movimento de agricultura sustentável regenerativo, né? A questão de estabilidade e resiliência do solo. Aqui depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas quero agradecer muito ao Henrique, que acabou de fazer a palestra,
que está nos apoiando muito para que a gente tenha uma ferramenta do diagnóstico rápido de estrutura de solo incorporada ao nosso programa de relato de agricultura, de comunicação de agricultura sustentável. Ainda em regeneração do solo, né, tem a questão do uso de plantas de cobertura, que tem a ver com a diversidade, mantendo aquelas, abarcando então aquele conjunto, né, de fundamentos de uma boa agricultura sustentável, que é você ter cobertura do solo, que é você ter raiz, que é você ter biodiversidade, né, para que o solo possa constantemente se refazer e manter uma produção adequada, com custos possíveis, né, de serem mantidos ao longo do tempo, mesmo que os preços dos insumos internacionais variam. Você não fica tão dependente de insumos externos, que é um valor para a gente, né? Na questão de redução de insumos, né, é lógico, né, diminuir o uso de pesticidas químicos que comprometem a saúde daquelas pessoas que consomem, das pessoas que produzem, entram em risco, da água, do solo que pode ser contaminado, né? E aí, isso tem situações muito interessantes, né? Que aí, como não é um checklist, você faz isso ou não faz isso, você chega para um produtor do resto e fala, como que você está reduzindo o uso de defensivo químico, né? Eu instalei no meu pulverizador o indutor de eletrostático, porque aí a gota, né, ela fica em suspensão e é atraída eletricamente, e aí eu tenho uma eficiência maior do biológico que eu aplico. Então, bacana, eu estou aprendendo muito fazendo visita para os produtores, né, as ideias que eles têm, né. Aí essa imagem não é dele, mas tem um outro produtor que a gente fez o selo, que ele importou equipamento que vai lá, olha, ele só aplica herbicida onde tem o mato, né? São coisas não muito óbvias, mas que você fala, realmente ele está no espírito, né? A questão de redução do uso de inseticidas, né? Então tem muita gente agora trabalhando principalmente com macropredadores, acho que é uma fronteira que a gente tem que explorar bastante, né? E a redução do uso de adubos, né? Toda essa questão de inoculação, e agora tem alguns produtores fazendo uma quelação orgânica, é bem interessante. Então, tem uma diversidade enorme de jeitos de fazer a agricultura sustentável e regenerativa. A gente está querendo captar todas essas tendências, né? A questão da autonomia do produtor, né? Então, a produção on-farm, né, é algo que está no cerne, né, do manejo proposto pelo GAS. Todos os produtores que trabalham que eu visitei para o selo, fazem produção on-farm, de alguma forma. A questão de produção de insumos locais, né, buscar recursos que tem na região e transformar isso em recursos de produção. Coisas muito interessantes, né? Tem um produtor que fez um acordo com a prefeitura, todo poda de árvores, todo material orgânico vai para uma composteira, que é uma empresa terceirizada que só presta serviço para a prefeitura porque o produtor se comprometeu a comprar todo o composto gerado lá. Produtor do gás, né? A questão de biodiversidade produtiva, então cada vez você vê mais produtores saindo daquela história de soja e milho e tentando outras culturas, estabelecendo outros produtos. Essa daqui é da Nova Sintra, né? Espírito Santo do Pinhal. Eles são produtores de café, mas tem agora produção de mel também. Então, diversificando essa produção. A questão de sementes próprias, no sentido de
Aí tem várias iniciativas sendo feitas. Tem gente que está produzindo sua própria semente, tem gente que está participando de programas tentando resgatar ou melhorar variedades que estavam meio abandonadas. Então tem muita gente tentando, não é você efetivamente plantar a semente e colher ela para você plantar, mas sementes próprias é você ter domínio sobre esses materiais. E o monitoramento da evolução do manejo tem muitas variações também, mas bastante interessante. E cada um, da sua maneira, acaba encontrando uma forma de medir e demonstrar, né, o trabalho que está fazendo, né? Isso daqui é do trabalho que o Adriano faz, o Toninho, né, desenvolveu uma contabilidade específica, né, contabilidade ambiental do solo. Então, tem muita variação. E isso que é bacana, tem muita criatividade dentro do grupo, né? A questão das análises biológicas, a análise de estrutura, né, que é a história do DRESS que eu falei para vocês aí, que a Embrapa está nos ajudando a colocar isso no aplicativo e facilitar o processo, e que esses dados sobem para a nuvem de dados da Embrapa e fica lá registrado como uma prova do trabalho que está sendo feito, da mesma forma que acontece com as análises BioAS, que fica num banco de dados, né? E, né, monitoramento de eficácia, a quantidade de adubo que você usa por tonelada produzida, quantidade de água que você usa por tonelada produzida. Então, os produtores estão ligados nisso, e isso foi uma felicidade que eu tive. Alguns produtores que eu fiz a primeira visita, no segundo ciclo, que a gente faz cada 2 anos visita na fazenda, o cara falou, olha, nós conversamos da outra vez, eu não medi a água que eu usava, mas agora eu passei, eu tenho aqui a quantidade de água que eu estou usando, e a gente montou umas estratégias aqui para reduzir o uso, bem interessante, né? Hoje, a gente tem recomendado muito forte para os produtores, né, o uso da bioanálise de solo. Acho que é uma ferramenta bem interessante para a gente trabalhar, e muitos produtores estão adotando ela. E agora, né, o diagnóstico rápido de estrutura de solo, que a gente vai fazer uma ferramenta específica para esse trabalho. E eu estava conversando, agora estou uma provocação, eu estou provocando o nosso amigo Mário, né, da Ipamig, né, a colaborar nesse esforço. Ele tem uma ferramenta extremamente interessante, que é, basicamente, o produtor preenche ao longo da safra as aplicações que ele faz ali, e é um sisteminha que calcula o impacto que pode ter em função do tipo de princípio ativo que você está usando, a dosagem. Então, conversei com o Zé Mário, ele topou, vai nos ajudar a desenvolver isso para dentro do... Estou forçando ele, tá vendo? Ó. Então, um lado é isso, é verificar, né, se essas práticas que todos nós entendemos como práticas importantes para a agricultura sustentável, a agricultura regenerativa, estão sendo adotadas. Tem um outro lado, né, que é o impacto, ver a diferença do que eu estou fazendo hoje com o que eu estava fazendo no ano passado, né? Então, nós estamos usando aqui uma ferramenta da Embrapa também, né? Então, esse foi o cuidado nosso de, na hora de montar o selo, a gente trabalhar com ferramentas que estão validadas, que já são reconhecidas. Então, é uma ferramenta da Embrapa para avaliação de impactos, e ela trabalha com 5 dimensões da sustentabilidade. A parte de eficiência tecnológica, a gente vai ver o que mudou, o que evoluiu nesses pontos aqui. Depois nós temos a parte de qualidade ambiental. Em seguida, a gente tem a parte de valores econômicos, né? Valores socioculturais, inclusive com ações de desenvolvimento da comunidade. E isso daqui foi uma surpresa, né? Então, como que você define um produtor do gás? O que eles têm de comum na área social?
Estava conversando com a Stephanie, que trabalha comigo, a gente começou a ver as fotos e tudo lá. O produtor do gás começa a fazer agricultura, né? Ele faz o quê? Ele começa a treinar a mão de obra da região. Ele constrói casa para o cara morar na propriedade. Todas as fazendas que têm selo produzem a comida que os funcionários consomem na cantina. Então, é uma coisa assim, hoje eu diria assim, se eu for numa propriedade e ela não produziu a comida que as pessoas comem, fala, será que ele está dentro do espírito do gás? Isso não está escrito em lugar nenhum, que tem uma responsabilidade, isso é um fato. A questão de pensar no sustentável, e na questão de regeneração, não só do solo, mas regeneração do ambiente de vivência e de produção, leva com que as pessoas tenham esse tipo de atitude. Todo mundo muito preocupado com a questão de escola. Então você vê, as crianças vão para a escola, mas aí tem um reforço à tarde, ou tem enfim, sempre tem alguma coisa envolvendo educação também. É interessante, né? Isso começa a ter o movimento se caracteriza por esse tipo de ações, né? E a parte de gestão e governança, a gente vê algumas coisas relacionadas a esse aspecto. Então você vê que, por que a gente escolheu essa ferramenta? Porque ela tem o ESG, né? O ambiental, o social e o econômico, mas ela trabalha também a questão de eficiência tecnológica e a questão de gestão, né? E assim, o retorno que eu tive das pessoas que a gente aplicou é que isso tem despertado algumas ideias novas nessas áreas. Aí você gera então um infográfico mostrando se está tendo grande evolução, está tendo uma evolução mais lenta, se está inalterado ou regredindo. Muito interessante esse segundo ciclo de visita. Então, tem algumas propriedades, a gente fez o segundo ciclo. No primeiro, a gente relatou o que estava fazendo, mas não tinha muito número. A partir do momento que a gente começou a discutir, apareceu informações que a gente pôde colocar, informações numéricas, que o pessoal começou a colecionar ao longo do tempo, e espero que isso ajude outras pessoas a entender ou imaginar um caminho possível de fazer agricultura sustentável e regenerativa na condição dela, a partir do exemplo de outros produtores, né? Então, e são diferentes, porque cada fazenda ela tem um aspecto que ela acha que é mais relevante, que tem importância. A abordagem que cada um tem é diferente, apesar de todo mundo ter os mesmos valores, incentivando a continuar com o processo de evolução da agricultura regenerativa e sustentável. Eu acho que a grande mensagem que eu tenho, né, desses 2 anos de trabalho com isso é o quê? É essa história. Somos diferentes, mas todos somos gás, né? Você tem um produtor trabalhando com rolo-faca de, sei lá, 20 metros, puxando... E tem um outro produtor aqui que tem uma estufa e ele tem um tratorito e ele faz plantio de plantas de cobertura e rola com tratorito, né? Então são completamente diferentes, né? Mas todos somos gás. A gente evitou, né, de dar ênfase àquela história de boas práticas, né? Porque acho que a gente não tem que ficar preocupado com isso. A gente tem que ver o que cada situação, cada ambiente, aquela cooperativa, aquele conjunto, o que é relevante para ele, o que os clientes dele estão querendo, e ajudá-los, né, a demonstrar que estão dentro daquele padrão. É o que o Henrique falou aqui antes. Eu espero que aconteça isso, tenha um produtor que tenha o selo gás e seja certificado pelo soja baixo carbono. Por quê? Uma coisa mostra a fazenda, né, a trajetória de evolução da fazenda. E a outra questão mostra o quê?
como ele faz especificamente a produção de soja com menos carbono. Em circuitos bem curtos, fica fácil de você comunicar o que você está fazendo. Em circuitos mais longos, a comunicação é difícil. Então, esse relato que a gente faz, né, está sempre associado a um QR Code. Para quê? Para que a gente deixe de ter um fluxo de informação linear, que não volte, né, mas que a gente tenha a possibilidade de que a informação de como é produzido, né, retorne e a gente possa sempre melhorar e ter um consumo consciente daquilo que a gente faz. Não porque é bonito, porque está na moda, porque a gente fez muito marketing, mas porque conscientemente o pessoal teve contato com o relato da fazenda e falou, eu vou apoiar esse produtor porque eu gosto do que ele faz com as pessoas, com a natureza, né, e com o futuro desse planeta. É isso que eu tinha para dizer, demorei mais um pouquinho. Eu só queria pedir uma licença de 2 minutos. Eu queria entregar os 2 certificados dos produtores que fizeram o segundo ciclo. Já terminamos o processo, né, do segundo ciclo. Pedir para a Marion e o Flávio virem aqui e receberem o certificado deles desse ano.